começo, então, pedindo para que você nos fale um pouquinho sobre o seu percurso artístico, em especial o seu percurso no cinema. Tá. Eu nunca pensei em dirigir. Eu comecei a trabalhar em cinema com 18 anos. No início eu queria escrever, mas na verdade eu comecei a trabalhar fazendo estágio aqui no Brasil quando eu tinha 19 anos, então era... Peraí, deixa eu pensar uma outra forma de chegar. Eu tinha uma questão que era a questão da língua, porque eu voltei para o Brasil com 14 anos e eu falava um português muito misturado e estranho. Eu quase não lia em português e a minha grande paixão na vida era a literatura. Eu lia o tempo todo. Então, o cinema ele entrou também como uma forma de uma expressão artística em que eu não precisaria dominar a língua tão bem quanto eu imaginava que eu precisaria conhecê-la e tal, se eu fosse escrever literatura. Mas, assim, é uma coisa um pouco misturada. Eu sempre desenhei, sempre escrevi, isso sempre esteve muito presente para mim desde a infância. E com umas coisas muito particulares, que é o de escrever a própria história. Então, desde que eu me entendo por gente, assim, desde que eu aprendi a escrever, eu contava a nossa história. O exílio, a saída do Brasil. Então, eu tenho esses relatos de infância, assim, de várias versões, de vários momentos diferentes da vida, sabe? Estou te falando até uma coisa pré-cinema. Eu comecei a trabalhar em cinema com 18 para 19 anos, fazendo estágio, fiz figurino, trabalhei mais na parte de arte, assim, do cinema um tempo, mas sempre querendo escrever, fazendo curso de roteiro e tal. E até que eu fui para a França, e na França eu fui estudar cinema. Eu comecei com a prática, aqui no Brasil, e depois eu fui para a França e eu comecei a estudar. Foi tudo meio ao contrário, porque eu entrei para a universidade com 25 anos, assim. Daí me deram uma equivalência profissional, então eu pulei uns anos e fiz direto o último ano. Enfim, foi toda uma coisa meio doida, assim. Na época era uma maîtrise na França, não sei o que corresponde isso hoje, mas enfim, sobre o Cassavetes, e comecei a trabalhar com documentário na França. E aí se abriu para mim essa coisa do documentário que eu não tinha o menor interesse antes, não conhecia. Começou na faculdade e depois migrou para a vida profissional. O primeiro filme que eu trabalhei foi num filme sobre o Che, chamava Diário do Che na Bolívia, de um diretor suíço-alemão chamado Richard Dindot. Chamava Jornal du Che en Bolívia, é isso mesmo. E foi um filme que me marcou muito, foi uma primeira experiência de cinema documental que foi muito marcante, porque a gente refez realmente o percurso do Che na Bolívia, e porque eu entendi que o documentário não era aquilo que eu imaginava que fosse, né? Aquela coisa de você ir filmar o real, esse real que não existe, né? Tinha um roteiro muito escrito para o filme, e a gente fazia os planos em função desse roteiro escrito, ou seja, o Richard, o Dindot, ele trabalhava quase como se fosse uma ficção, porque ele estava contando a história a partir de um livro, do Diário do Che, mas, ao mesmo tempo, a irrupção do real no filme era extraordinário, porque a gente encontrava personagens que estão no Diário do Che e que ainda estavam vivos na época em que a gente estava filmando. Então, de repente, toda essa coisa muito rígida do diretor e do que ele tinha escrito caía, se estilhaçava, porque o real e o momento, o presente, nos trazia uma coisa extraordinária, né? Inesperada. Então, essa foi, digamos, o meu apaixonamento pelo cinema documentário. Teve duas experiências que são muito complementares e quase antagônicas, que é essa experiência com o Dindo e a outra experiência com um diretor francês chamado Philippe Grandrieux, que é um cara que fez documentários, ele fazia também a própria fotografia, depois ele migrou para a ficção e faz filmes bastante experimentais, assim, embora cheguem às salas de cinema e tal. O Philippe foi, por exemplo, o criador de uma série que teve na Arte, na TV Arte francesa, que foi bem importante, que era, ele pediu para vários
documentaristas, os mais conhecidos na época, para fazer um filme num plano sequência. Então, vários responderam, e eu acho que tem uns, talvez 10 filmes feitos desse modo. O Felipe, ele trabalha do jeito oposto ao Dino, tudo era improvisação. Ele tinha aquela câmera e ele chegava nas pessoas e ele ia dançando, fazendo uma espécie de tai chi chuan em volta das pessoas e não parava de filmar nunca. Então, para mim, foi muito interessante porque eu vi 2 métodos e 2 formas de abordar o cinema documentário absolutamente diferentes e, ao meu ver, complementares, sabe? Uma que tinha uma capacidade muito grande de absorção, de entrega e de recepção do presente, e outra que era mais preparada e que ia buscar coisas mais precisas, mas que ainda assim tinha... Assim, o presente ele surgia quase como uma violência naquela estrutura que era mais rígida, né? Acho que te dei mais ou menos assim um start do que foi. Sim, muito interessante, muito interessante. E quando você começou, né, no cinema, você via qual que era a posição da mulher, assim? Você nota que teve alguma diferença com relação à posição da mulher no cinema com relação a hoje? Você acha quais são os principais obstáculos que você vê na mulher que realiza cinema? O que que você tem para dizer da posição da mulher como realizadora, não só como realizadora, mas atuando no contexto de realização de cinema? Uhum. Eu acho que isso é uma resposta que dá para dar em várias camadas, vários níveis. O primeiro é simplesmente de uma mulher exercendo uma função profissional, seja em que meio for, né? Eu me lembro com 18 anos, eu fazia figurino, 19, eu fazia figurino no longa-metragem, e eu me lembro de muitas situações de violência, assim, de atores querendo beijar, passando a mão, isso no camarim, né? A gente tinha aquele contato com o corpo, a roupa e tal. E daí é muito curioso isso, porque era profundamente incômodo, eu estava sempre, olha a palavra que eu ia usar, eu estava sempre reclamando disso. Eu estava sempre falando, me queixando, olha que loucura, o jeito que vem. Mas, assim, foi muito tempo depois que eu comecei a perceber isso como uma violência. Porque aquilo era um fato que acontecia com todas as mulheres, era uma coisa que a gente tinha que lidar, tinha que se defender, tinha que se proteger e seguir. Não era problematizado como uma questão que fosse ser criminalizada e que fosse... Né? Então, isso é muito marcante para mim. É muito marcante o dia em que eu me dei conta que muitas das coisas que eu tinha vivido no âmbito profissional tinham sido violências e tinham sido coisas inaceitáveis, mas que eram absolutamente banalizadas, inclusive por nós, né? Em que momento que aconteceu isso? Eu acho que é por etapas, porque assim, eu sempre tive, eu até posso te mostrar depois, no final, eu posso te dar. Eu cresci numa casa com uma mãe feminista, com reuniões de mulheres o tempo todo. Eu me lembro muito, tinha um cartaz lá em casa que era que é um clássico dessa época, né, dos anos 70, que é uma mulher sem homem é como um peixe sem bicicleta. E eu me lembro de refletir muito sobre isso, sabe, de olhar para isso, pensar, mas o que elas querem dizer? Então, assim, a coisa da igualdade nas tarefas domésticas dentro de casa era super natural. A ideia mesmo do feminismo e tal era muito presente e era muito incorporado por mim. Ainda assim, eu acho que tem 2 coisas que são muito nítidas. Primeiro, o contexto em que a gente vive. Eu acho que, mesmo hoje, se eu for pensar nessas situações que eu vivi, assim, o que eu quero dizer com isso? Hoje, eu não criminalizaria aqueles homens como se isso acontecesse hoje, entende? Porque eu acho que tinha um contexto que fazia com que era possível que aquilo fosse feito e que não tivesse consequência. Não que, eu acho que tem que ter, Era mas eu acho que normalizado, digamos assim. a gente tem que levar em conta esses contextos em que a gente viveu, né? Eu não achava isso nada normal e eu ficava muito incomodada, mas assim, eu não fui a polícia, eu fui ao meu chefe.
ali do filme, que me disse, que chato, vou falar com ele. De fato falou, mas 5 minutos depois começava de novo, né? Bom, então isso é uma experiência muito concreta. Mas eu acho que tem outra coisa que talvez seja muito mais sutil, que é a ideia. Por exemplo, eu nunca na vida me imaginei em nenhuma posição de comando. Um pouco por temperamento, porque eu sempre fui muito tímida, por uma coisa assim, mas, sobretudo, porque a ideia de estar no comando era muito assustadora. E eu acho que isso tem a ver com uma coisa muito profunda de como que a gente como que a gente cresce no universo feminino, como que a gente se projeta no mundo, né? Ainda que eu tivesse uma mãe feminista e que nada ao meu redor muito próximo me dissesse isso, é uma coisa que eu sempre senti, assim, eu não, o pânico de chegar num set e ter que ser a chefe é uma coisa, é muito grande. E eu acho que isso tem a ver também com uma outra coisa que eu tenho pensado muito e que eu acho que para a gente é muito importante no presente, que é a desconstrução de como que isso funciona. Essa coisa hierárquica do chefe, do set de cinema, né, com o diretor no topo, com toda essa estrutura extremamente rígida, é uma coisa absolutamente antiquada e anacrônica, né? E eu acho que nós mulheres, quando começamos a chegar nesse lugar, quando cada vez tem mais diretoras mulheres exercendo esse lugar, é muito interessante pensar em como que a gente exerce isso e que diferenças a gente pode de fato trazer para isso. Eu não me sinto bem gritando no set, dando ordem, falando palavrão e dizendo aqui o rei sou eu, como eu já vi diretores homens fazendo. Não que todos façam, óbvio, mas assim, eu acho que é interessante a gente pensar na gente como diretora também com o que a gente pode trazer de politicamente para mudar essa estrutura de poder que existe no cinema, né? Para as coisas funcionarem de outro jeito. E com relação não sei se você tem, né, referências femininas, referências de mulheres realizadoras ou mulheres no cinema, se você pode nos citar algumas das suas referências femininas dentro desse universo do cinema. É bem assim, misturado, porque eu não tenho homem, mulher, é tudo meio misturado, mas de mulheres especificamente tem uma que nem é exatamente cineasta, mas que foi uma referência importante, que é a Sophie Calle, artista plástica, com um filme dela que ela fez, que é um filme No Sex Last Night, que é um filme que ela fez com uma câmerazinha pequena, no início dos anos 90, em que ela filma a relação dela com o namorado. E a liberdade com a qual ela faz isso me deu uma sensação de, puxa, eu também posso fazer um filme. Então foi muito poderoso isso para mim, assim, porque não era que eu achasse o filme extraordinário, mas o gesto cinematográfico dela e a liberdade como ela se imbuiu de fazer aquele filme me inspirou muito, foi muito inspiradora. Depois, claro, tem várias cineastas mulheres que eu admiro muito. Eu acho que Agnès Varda, a Agnès Varda não tanto por um filme específico, mas mais pela forma como ela foi se construindo ao longo da vida, eu acho muito bonito, muito tocante, né? Assim como... E também porque tem outra coisa que me interessa muito na Agnès Varda, que é a ideia do artista mais velho e que continua na vida e que está ali com coisas a dizer, com trocas a fazer com jovens artistas como o JR. Eu acho isso muito bonito, acho ela como pessoa, artista e mulher inspiradora, assim. Ótimo. E assim, a próxima pergunta, eu no caso já até tenho alguma ideia. Acho que quem assistiu o Diário de uma Busca entende um pouquinho o porquê que você trata de questões da ditadura nas suas obras. Mas eu queria que você comentasse um pouco do porquê que você decidiu trabalhar com essa temática, digamos assim, e de que ponto, a partir de que ponto de vista que você compreende que você aborda essas questões. Uhum. Eu acho que eu não decidi. Eu acho que isso tem a ver um pouco de como nasce uma obra, como nasce um filme, como nasce um livro, como nasce qualquer coisa, né?
veio realmente de uma necessidade que eu tinha, no caso do Diário de uma Busca, de contar aquela história e de começar a me colocar a questão de como que eu ia fazer isso, né? Mas não foi uma decisão... tem muito mais a ver com uma necessidade de fazer do que com uma decisão assim, teórica, né? Eu vou falar sobre ditadura, eu vou fazer um filme... Partiu de uma necessidade. Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi o processo de idealização do filme e de montagem, né? Como é que você foi, digamos, como é que foi o processo desde que você iniciou com isso de eu preciso fazer um filme sobre esse assunto e esse processo de como vou fazer isso? Foi muito longo, por muitas razões. Eu acho que talvez, primeiro porque o diário, ele nasce, ele começa a ser pensado num momento um pouco pré-câmeras leves, né? A gente já tinha a DV, mas a gente ainda tinha uma ideia de que os filmes precisavam de uma certa estrutura, fora a Soficar, que me inspirava. Mas, enfim, então eu comecei a pensar no filme quando eu voltei para o Brasil, em 2000. Ele surge dessa vontade de pensar a história do meu pai e a morte do meu pai, sobretudo, e ao longo do tempo vai se transformando na vontade de falar da derrota de um projeto político através da história do meu pai e da vida, né? Da trajetória de vida dele. Isso vai se misturando, a morte e a vida deixam de ser dois momentos para se tornar uma coisa que dialoga uma com a outra. Foi muito longo primeiro porque demorou muito para conseguir o dinheiro, assim, é uma produção essencialmente francesa. Eu tive a sorte de ter uma aide à l'écriture do CNC que me permitiu passar um tempo pensando o filme que eu queria fazer. Então eu escrevi um roteiro e isso me dava segurança. Ter um roteiro de verdade, um pouco como eu tinha visto o Dindo fazer com o Tia na Bolívia, eu fiz igual, assim. Era um roteiro quase ficcional, com coisas que eu já tinha muito claras, que era um pouco o desenho de uma tragédia, assim, da história do meu pai. Tinha uma coisa assim da aspiração para um ideal, da realização de um projeto, fracasso e a morte. Eu tinha isso muito claro, era uma coisa aristoteliana, assim. Aristoteliana fala não, aristotélica. Mas, por outro lado, eu não sabia o que eu ia encontrar na pesquisa sobre a morte dele, na investigação com os policiais e tal. Isso eu não tinha a menor ideia. Ainda assim, quando acabou a montagem, e hoje, quando eu olho para o roteiro e que eu olho para o filme, eles são muito similares. Depois de uma volta enorme daí chegando na montagem, eu acho que eu cheguei ao ponto do início, assim, do que era o projeto no início do roteiro. A montagem foi muito longa, eu levei uns 2 anos, porque eu comecei com a Jordana Berg, que é uma super montadora, minha amiga, montadora dos filmes do Coutinho, da maioria deles, mas rapidamente, assim, a gente começou juntas, mas acabou o dinheiro, ela tinha que fazer um outro filme com o Coutinho, então eu migrei para casa, levei o material todo, eu nunca tinha montado, e comecei um longo percurso sozinha com o filme. E que eu acho que foi fundamental para o filme se tornar o que ele é, assim. Eu me apropriei daquelas imagens, eu fiquei muito tempo, por exemplo, uma das dificuldades era olhar para o meu pai, para as fotos do meu pai. Porque tinha fotos ali que eu nunca tinha visto, então não tinha uma banalidade assim de olhar para aquela figura dele, aquilo me tocava profundamente. Então teve essa parte de começar a me acostumar, a brincar com as imagens, a botar música, a ver como é que eu queria. Tinha muita coisa, entre aspas, mal feita, assim, as fotos eram filmadas, não tinha dinheiro, então tem muita coisa que era meio bricolagem, assim, eu tinha que fazer do jeito que dava. E a outra, isso é uma etapa, mas a outra coisa importante da montagem foi eu me desapegar um pouco das muitas entrevistas que eu tinha feito com os outros companheiros, com os militantes, amigos do meu pai. Porque eu tinha histórias de vida, eu nunca pedia para eles falarem do meu pai, eu pedia para eles contarem a história deles, e daí eu via, tinha uma hora que essa história cruzava com a do meu pai. Mas eram histórias riquíssimas e que me tocavam muito.
Então foi muito difícil isso de entender que não cabia no mesmo filme a história do meu pai e todas essas histórias tão comoventes e que me interessavam também. Então foi isso, assim, a montagem eu tinha duas timelines, uma a princípio uma da vida e uma da morte, que era a investigação policial, e sem dúvida o mais difícil foi essa foi misturar a investigação com a vida, foi achar os pontos, porque a investigação era enorme, eu tinha mais de 140 horas de copião, então achar os pontos que deviam ficar. Teve uma hora que eu até pensei em chamar um escritor de romance policial para me ajudar a estruturar essa parte, porque era muito difícil, sabe? Os indícios, o que é certo, o que não é, entender uma balística, tudo isso era muito complexo. E daí tem uma outra camada, que é a camada do metafilme, que eu chamo, que é onde o Joca, meu irmão, comenta o filme, os encontros meus com o Joca, que aconteceram durante a filmagem por um acaso, e eu gosto muito dessa parte, porque essa é uma parte que não estava no meu roteiro, escrito, roteiro. É uma parte que surgiu do acaso do Joca estar em Porto Alegre naquele momento, e dele se dispor, apesar de todas as reticências, de alguma maneira a estar comigo, né? Dividir comigo esse momento que corresponde à investigação policial, que é a parte de Porto Alegre toda. E isso foi muito curioso como aconteceu, porque eu estava com 2 horas de filme, 2 horas e meia, e mostrei para o Joca, e ele falou, tá muito interessante, mas falta eu. E o falta eu era exatamente isso, era falta essa camada, onde ele discute o próprio filme comigo, né? E as opções, e a vida, mas a vida através desse momento em que eu estou tentando contar uma história, que é sempre inventar uma história também, né? E eu acho que Sim. isso fica claro graças à presença do Joca. Sim, foi interessante que você mencionou essa questão do Joca, porque eu ia até perguntar isso, mas como uma curiosidade minha, como alguém que assistiu o filme, né? Que eu achei muito interessante em alguns momentos que ele questiona justamente isso, né? Como é que você vai falar disso da polícia e disso, daquilo? Ele em algum momento, ele tenta organizar tudo que você está querendo dizer. E em algum momento me pareceu que ele contaria essa história de uma forma diferente. E eu queria saber se você pode falar ou Eu qual acho é a forma engraçado que ele isso. contaria isso, porque eu fiquei com essa curiosidade pessoal. Eu nem iria colocar isso aqui na nossa entrevista, mas como você falou, eu lembrei de quando eu assisti o filme que eu fiquei com essa curiosidade de como será que ele contaria a história, então. Eu não sei. O Joca, depois do filme, ele escreveu um artigo, ele é antropólogo, né? Ele escreveu um artigo em que ele fala do filme, ele faz uma análise de como é que o filme foi recebido pela esquerda e fala um pouco da mistificação, da coisa dos heróis, da ditadura e tal. E eu não sei que filme ele faria, mas certamente não seria esse. É engraçado, porque agora eu me lembrei de uma coisa, num dos primeiros debates do filme, sobre o filme na França, uma moça levantou a mão e falou assim, o seu filme, tudo bem, ela não tinha gostado muito, aparentemente, falou assim, eu queria mesmo era ver o filme que o Joca faria. Eu achei isso tão divertido, assim, mas eu acho que o Joca tem uma experiência do pai, dos últimos anos, ele morou lá um ano antes da morte do pai, então, de alguma forma, ele vivenciou coisas mais duras do que eu, em algum nível, e eu acho também que ele rejeita um pouco a ideia da relação entre a história, com H maiúsculo, e a pequena história, né? Eu acho que ele... Eu não quero falar por ele, mas me parece que ele não acredita tanto nisso, sabe? Ele acha que não é por aí. Sim. Bom,
E no filme a gente vê um pouco, né, da sua vivência desde pequena, no exílio. Mas assim, óbvio que o objetivo do filme não era trazer especificamente a sua história e a sua vivência, mas a gente consegue perceber algumas coisas de como foi isso. Mas eu gostaria que Uhum. você nos contasse um pouco, né, de como é que foi essa sua vivência durante o exílio e até mesmo no Brasil antes e depois do exílio. E como que você percebia, se é que percebia, as formas de repressão, né? E acho que foi a sua avó que fala uma coisa que eu achei muito bonita e forte sobre os rompimentos que É lindo. acontecem nessa hora, nesse momento, né? Então eu queria que você comentasse um pouco da sua vivência e da sua percepção, tanto da repressão quanto desses rompimentos, que eu achei essa palavra perfeita para descrever muita coisa do filme e desse momento de uma forma geral, né? Uhum. É, é, não, a avó, ela era incrível, assim, ela era uma poeta e ela tinha uma visão, assim, muito clara das coisas. Antes, é porque está muito, o que eu posso te dizer é muito o que eu acho que está no filme, assim, eu acho que antes do exílio era uma vida muito normal, burguesa, classe média, com tudo muito no lugar, pai, mãe, avós, cachorro não tinha, mas se tivesse, era tudo muito normal. Com algumas fissuras, que era isso, era acordar de noite, ter uma reunião na cozinha, um monte de gente sentada no chão, no meio da noite, coisas assim. Mas fora isso, Depois, parecia normalidade a é, vida. ainda que eu não acredito muito nessa ideia de normalidade, sabe? Eu acho que, como é que eu vou te falar? Eu era extremamente tímida, eu acho que eu não era feliz na escolinha, sabe assim? Era normal até nisso, assim, com as dificuldades de uma criança, de qualquer criança no mundo. E daí depois, a partir do Chile, tudo muda e tudo vai ao mesmo tempo se enriquecendo, porque vai ficando, eu acho que tem uma coisa interessante que eu acho que está no filme, é que a gente vivia muito perto dos pais, de uma certa forma. A vida deles, a gente era como se os corações batessem junto ali, né? Então, por mais que a gente não entendesse tudo, não tivesse consciência de tudo, a gente estava junto. É tão complexo falar sobre isso, porque eu falo sobre isso e me sinto meio mal, porque eu fico achando que eu estou num auto-engano, sabe? De querer, não, mistificando, como diria o Joca. Não é isso, mas é que a gente tende a normalizar muito a infância, principalmente, né? A imaginar que uma infância feliz é uma infância o mais estável e o mais possível. E eu não sei se é isso. Eu não penso na minha infância como uma infância triste, eu penso na minha infância como uma infância diferente da maioria, complicada, cheia de sustos, mas não triste. Tinha, assim, para mim, um dos momentos mais alegres da minha vida, da minha infância, foi o período da Embaixada da Argentina, porque tinha muita criança, todas com uma vivência mais ou menos parecida, então tinha uma identificação possível com outras crianças. Porque no Chile, por exemplo, na escola, eu estava numa escola pública perto de casa, eu tinha uma melhor amiga, a Paquita, que era super racista e que dizia que para ir que dizia que no Brasil todo mundo era negro e que para ir para o Chile tinham me pintado de branco e tinha esquecido, porque eu tenho uma mancha no rosto aqui. Não sei se aí vai dar para ver, mas eu tenho uma mancha. E ela dizia, tinha esquecido esse pedacinho. Isso era minha melhor amiga. E na embaixada era tudo muito gente que era filho de militante, de várias nacionalidades, mas tinham algo em comum, que era os pais lutando por uma coisa, reunião em casa e tal. Então, acho que foi a primeira vez que eu me senti, talvez das poucas na vida, que eu me senti fazendo parte de um grupo. Olha, eu nunca tinha pensado nisso assim. Porque, em geral, eu sempre me sinto meio desgarrada, meio. Nunca tive turma, nunca tive. Sabe? Então, não sei se eu estou te respondendo direito. O pós-exílio,
o Deslembro é sobre isso, o Deslembro é sobre, né, a menina que volta. E por mais que eu me defendesse, é uma ficção, sem dúvida, tem um pai desaparecido na história, que não tem nada a ver com a minha história, mas as sensações dessa menina são muito próximas da minha, que eu acho que são, primeiro, um horror de ter tido que largar tudo que tinha no outro país, onde tinha uma estabilidade, mas também o início do apaixonamento por um outro lugar, assim, pela música, no caso no Rio, pela natureza, e que eu acho que foi a forma que eu fui me reaproximando, assim, do Brasil. E eu lembro do filme também que tem em algum momento você é entrevistada. E eu acho que Pelo Roberto Dávila. isso acontece na França, né? Hum. E você fala alguma coisa que você acha os homens aqui na Europa mais machistas e algo assim. E eu queria que você comentasse um pouco isso, porque eu achei tão autêntico, o jeito que você falou e a forma como você se expressou ali. E eu falei, nossa, que engraçado, porque ela tinha passado por tudo aquilo e falou com tanta segurança e com tanta autenticidade sobre aquela cultura, sobre aquele momento que ela passou. Então, eu queria que você fizesse um breve comentário. Na verdade, eu falo que os homens brasileiros são muito machistas, né? Essa é a minha coisa. E ele ri e tal, daí ele fala, os que moram aqui na França, eu falo, não, os que vêm de lá também. É porque eu acho que eu era isso, é o que eu estava te falando, assim, eu vivia numa casa que tinha reunião de mulheres o tempo todo, eu estava muito nessa onda dos meus pais e tinha uma articulação, que é esse jeito de falar, tudo explicadinho e tal, que eu acho que é fruto disso, né? Fruto dessa experiência. E porque assim, tem uma coisa que é muito forte, é que eu não era uma criança separada deles, eu acreditava na luta deles. Eu fazia desenhos de Che, de Fidel Castro. Quando eu cheguei na França, teve uma hora que eu comecei a escrever textinhos sobre em que partido eu ia militar quando eu fosse grande, sabe? Tinha que ser um partido próximo dos pais, mas não muito, para não ser, né, para não parecer que eu era uma Maria vai com as outras, como diriam. Mas enfim, então eu tinha esse lado, eu era muito comprometida com o ideal deles. Isso até a adolescência. Daí tem uma hora, que é um pouco depois dessa entrevista, que tem uma ruptura, como diria minha avó, em que eu descubro a palavra utopia e começo a achar tudo aquilo uma coisa que eu não acreditava mais, uma bobagem, e de fato me separo deles, assim, né? Em algum nível. Que eu acho que no filme. Você viu o Deslembro, não? Tem uma cena que exemplifica muito isso, que é uma hora que ela está discutindo com o padrasto, que ela diz que o padrasto não é mais presente na vida deles como era na França e tal. Ou seja, ela, por um lado, ataca a militância e, por outro lado, defende quando vem uma agressão de fora. Eu acho que é um pouco isso que aconteceu, assim, em algum momento. Mas eu nunca militei, assim, formalmente, nunca tive nenhum tipo de participação política efetiva, né, assim, de militância. Então, eu queria que você comentasse, já que a gente está falando do Deslembro, que você comentasse, assim, brevemente um pouco de onde surgiu a ideia desse filme, como é que foi também a construção do filme, do roteiro e de tudo. Acho que o Deslembro, ele nasce diretamente do Diário de uma Busca, assim, eu comecei a escrever, quando eu estava montando o diário, eu lidava muito com essa coisa dos documentos, tinha as cartas do meu pai, tinha textos meus de infância, tinha as entrevistas com a minha mãe, e muitas vezes essas narrativas de cada um não batiam, mesmo que fosse sobre o mesmo momento. Então eu comecei a pensar muito sobre essa coisa da memória, de como é que a gente se lembra, como é que a gente se lembra na adolescência. E eu comecei a escrever o argumento, a sinopse do Deslembro a partir dessa ideia, assim, de um adolescente se debatendo com memórias, com lembranças. E contextualizei, né, na minha própria história, de uma certa forma, porque era uma história que eu já conhecia, mas também porque eu queria tratar da questão do desaparecimento político, que eu achava e acho que no Brasil foi uma questão que não foi, como muitas outras relativas à ditadura,
abordadas de frente e não se tornou um tema público, da esfera pública, como deveria se tornar, como se tornou na Argentina, no Chile, no Uruguai, né, em que não é uma questão que algumas pessoas sabem do que se trata. Todo cidadão tem que saber essa história, tem que saber que isso aconteceu. Fora, sem nem falar da punição ou não dos militares, né, Eu que acho que responsáveis. aí você já está falando um pouquinho até do que eu iria te perguntar depois, né? Que seria como que você vê que o cinema ou qualquer outra arte, né, contribui para que as pessoas conheçam um pouco mais do que foi a ditadura, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, porque ainda há, eu vejo que ainda há um desconhecimento, né, Uhum. ou uma certa ignorância sobre o que foi de fato esse período. Então, como que você acha que as artes contribuem para essa recuperação da memória e para essa informação do que aconteceu mesmo, né? Uhum. Primeiro, assim, eu acho que a gente tem ignorância e tem agora negação mesmo também, né? Tem um negacionismo que paira sobre o Brasil, que é, aliás, isso tem acontecido em vários lugares do mundo, mas no Brasil é muito impressionante. Uma negação de fato da história, né? Eu não sei, a tua pergunta é muito complexa e delicada, porque para mim a arte ela deve ser inútil, assim, acho que a gente tem direito a fazer qualquer coisa do jeito que quiser e acho muito chato quando há uma cobrança de. Ao mesmo tempo, isso é uma coisa, mas ao mesmo tempo eu acho que ela contribui sim para colocar questões e para suscitar interesse, né, nas pessoas por coisas que elas não conhecem. Isso me interessa mais do que reforçar o que já se sabe. Eu acho que muitos filmes eles tendem a falar com pessoas que já conhecem aquele assunto e reforçar certezas. Eu prefiro os filmes que te colocam incertezas, inclusive sobre temas delicados como esses, como tudo que aconteceu durante a ditadura, mas abrem a discussão, sabe? Expandem. Então, eu tenho muita aflição de filmes militantes no sentido próprio da palavra, que querem te convencer de uma coisa. Talvez a minha abordagem, que é sempre por uma história pessoal, por uma história íntima, que se insere num todo, seja uma estratégia para não cair muito nisso. Embora eu acho que a gente nem sempre escape tanto quanto a gente gostaria, sabe? A gente sempre resvala um pouco nisso, assim, é difícil Sim. os limites, é difícil as fronteiras entre um cinema político e um cinema que, enfim. E o que você acha que ainda está por ser contado, ainda poderia ser mais discutido, mais falado, tanto nas artes como fora das artes, mas no que se refere especialmente às mulheres e o Sim. período da ditadura. Eu pergunto porque essa pergunta é mais porque é o foco do nosso Uhum. projeto, né? Então, o que ainda tem por ser falado sobre as Eu mulheres e a acho, ditadura? sem dúvida nenhuma, falta muito falar das mulheres. Por exemplo, vou dar um exemplo entre vários. A participação, a militância, as mulheres, como elas viviam essa militância. No próprio diário de uma busca, as entrevistas que eu fiz com as mulheres foram riquíssimas. Eu pensei muito em fazer outro filme, porque tem questões que são questões quase inabordáveis no momento político que a gente está atual, porque elas serviriam de manancial, elas serviriam elas poderiam suscitar ataques de outros lados, assim, mas o machismo dentro das estruturas de esquerda revolucionária, a forma como as mulheres tinham que se colocar ali dentro, o que acontecia ali, às vezes é muito difícil de se imaginar que fosse. Isso é uma coisa que particularmente me interessa, mas de um modo geral, eu acho que a história das mulheres segue invisível, assim. A gente gosta de contar, porque também tem essa coisa chata, eu acho, que a gente está sempre contando a história dos heróis, né?
A gente está sempre heroicizando, sempre mais isso, mais aquele. E falta os anônimos, faltam as pequenas histórias. As histórias de quem não ficou, não virou imortal pela sua ação. Em geral, são as histórias que me interessam mais. Eu acho que é das mulheres, dos negros, dos homossexuais, elas atravessam esses lugares assim mais invisíveis que me interessam E e que como que, faltam. pois, e como é que você vê hoje para trabalhar essas questões? Eu acabei de escrever um roteiro que é uma adaptação, inspirado numa biografia que se chama Herbert Daniel, Guerrilheiro Gay. A extraordinária história de Herbert Daniel, guerrilheiro e gay, de um historiador querido chamado do James Green, um americano especializado em Brasil e que escreveu essa biografia do Herbert Daniel, que é uma figura incrível, que eu conheci assim um pouquinho, e eu fiz esse roteiro, que é um roteiro em que eu conto um pouco a história dele, que é uma história que atravessa assim, né, muitas etapas, mas eu conto a partir da experiência do corpo, sabe, da relação dele com a homossexualidade durante a militância, durante a clandestinidade, enfim. Tem uma parte em Portugal, inclusive, importante da história. Então, assim, uma coisa é escrever, agora é ver como é que a gente vai produzir, né? Conseguir dinheiro para fazer. Eu não tenho a menor ideia, mas eu também acredito que a gente vai sair desse buraco que a gente está, né? Eu acho que hoje, se a gente pudesse, as formas de censura são muito diferentes, né? Mas que ela ainda está aí para muitos assuntos, a gente não pode negar, né? Mas sabe o que me preocupa mais do que a censura, do que uma censura como essa dos filtros para os filmes que tentaram fazer e tal no Cine? Na verdade, não adianta, porque não tem mais nenhum edital. Então, mas me preocupa também a autocensura e que vem de outro lugar, vem de uma coisa que eu chamaria de uma espécie de. Eu ouvi outro dia um cara falar disso, que essa ideia de que agora você só pode falar das coisas de um determinado jeito, sabe? Eu acho que a militância, em alguns momentos, ela se torna também uma espécie de padronização de formas de pensar, em que não é possível errar e em que não é possível se colocar como indivíduo na experiência que está se contando, se ela toca coisas que estão muito. Eu chamo isso de. Eu não, esse cara, o Bruno Torturra, chamou isso outro dia de supremacia ética, que é um pouco isso, sabe? Essa ideia de que tá difícil. Eu estou falando isso também pensando numa outra experiência que eu tive há pouco tempo de júri de um festival em que tinha muitos curtas. E os curtas eram extremamente militantes. E faltava neles cinema. Sabe? A ideia estava na frente de tudo galopante. E eu acho que isso pode se reverter contra a gente, sabe? Pode ser um tiro no pé. Eu até esqueci de perguntar isso quando a gente estava falando do diário. Como que foi a recepção do filme no Brasil e no exterior? Porque eu até acabei por passar por essa questão e não te perguntei isso. A recepção foi muito boa, assim, foi realmente porque como é um filme muito emocional de uma certa forma, assim, né, ele permite para públicos muito diversos, inclusive que não são adeptos de documentário, acostumados com documentário, a se envolverem com a história. Então foi realmente uma recepção muito incrível assim para mim. Foi muito bom. Em muitos países, muitos lugares, isso foi muito bacana, assim. Eu agradeço muito mais uma vez a sua Imagina, participação. eu que agradeço. Estou muito feliz de ter conversado contigo, achei as perguntas ótimas e fico feliz de tudo isso estar circulando, sabe? Eu acho que isso é muito legal.